Olá, caro estudante, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian, sou formado em História, mestre em História Social e Ensino de História e vou trabalhar com você nesse semestre a disciplina de História do Brasil República 1. O tema da nossa aula de hoje é a consolidação da República. Essa é uma aula bastante importante porque nós vamos falar desse processo de transição. O Brasil, pela primeira vez, ali no início do século... finalzinho do século XIX, início do século XX, vai experimentar um governo que é um governo republicano e um governo que pela primeira vez está sendo ali fora da família real imperial, da família real portuguesa. Se nós pensarmos desde o período da colonização, a partir de 1530, e mesmo depois da independência, o nosso governo estava de alguma forma ligado à monarquia, estava ligado às famílias que eram as famílias portuguesas que o mandaram no Brasil durante séculos. Então a nossa primeira experiência republicana com governantes que vão fazer ali um pensamento um pouco diferente desse elo português é a partir da República. Então, os primeiros anos da nossa República, a República chamada da Espada, e até mesmo o início do processo conhecido como República Oligárquica, marcam essa transição entre o Brasil que fora colonial, monárquico durante quase um século e agora republicano. Vamos ao quadro para falar um pouquinho sobre a contextualização da nossa aula. Então, a primeira parte, creio que já ficou claro, né, a importante transição da monarquia para a república, esse sistema de governo relativamente, se nós pensarmos que ele começa em 1889 e está presente até hoje, é um período relativamente curto. A segunda parte da nossa aula, né, nós vamos trabalhar com os governos militares e as disputas de poder. Nós vamos ver que haviam duas forças que disputaram muito poder no início da República. Quais forças eram essas? Nós tínhamos os partidos ligados à República, né, e ligado também ao ideal paulista, o Partido Republicano Paulista, por exemplo, que era muito forte. Então você tinha uma ala mais elitista do Brasil, ligada sobretudo ao meio agrário, grandes cafeicultores, e você tinha um grupo chamado os militares. Esse grupo que era até pouco tempo atrás próximo de Dom Pedro II, que pós-Guerra do Paraguai ganham bastante força, ganham bastante prestígio, e a partir daí começam, influenciados pelo positivismo principalmente, questionar o governo. Essas duas forças se degladiaram no início da nossa república, né? Essa elite, principalmente paulista, da cafeicultura, e esse pessoal, esse grupo ligado mais ao exército, principalmente ao exército e a Marinha, que eram os dois grupos mais fortes no Brasil naquele período. E desse embate desses dois grupos, a gente tem aí a formação da nossa Primeira República. Voltando ao quadro. No último momento da aula, nós vamos falar sobre os movimentos sociais e questionamentos dessa república. Quais são esses movimentos sociais? A gente vai falar sobre sobre o contestado, sobre cangaço, reforma Pereira Passos, a Guerra de Canudos. São vários movimentos sociais do Brasil e perceba que o nosso país está meio que num ajuste. Ao mesmo tempo em que numa esfera mais política, mais elitizada, mais governamental, você tem disputas de poder, né, republicanos e exército principalmente, nas esferas mais populares da nossa sociedade, nós também temos essas disputas por poder. É uma transição e dá-se a impressão, fazendo uma análise, que vários grupos sociais, políticos, econômicos tentam de alguma maneira se reposicionar nesse novo governo, buscar uma posição a qual eles não tinham no período da monarquia. Então, é uma transição interessante, é importante para que a gente entenda a formação do nosso país a partir desse período republicano, né? O nosso país, pensando na República em 89, com a independência em 22, é uma criança, o país recém-formado, e várias estruturas políticas, econômicas, sociais desse período estão presentes até hoje. Então não é que nós somos um reflexo puro e simples do início da nossa República, não. Mas muito do que a gente construiu, do que foi debatido, das estruturas de poder, das questões sociais que surgiram na Primeira República permanecem até hoje. Então por isso é tão importante entender esse movimento, esse período. Espero poder contribuir e ajudar com você nesse período. Transição republicana, a República da Espada. A República da Espada tem esse nome porque os dois primeiros presidentes do Brasil, pós-república, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, eram militares. Esse período vai de 1889 até 1894, então o rescaldo ali, o finalzinho
do século XIX. A partir do meados do século XX, nós temos civis aí no nosso governo. Esse período todo ele é uma transição, mas o período da República da Espada é uma transição ainda mais conturbada, principalmente pelas contestações e ajustes de poder que nós tínhamos nesse período. Vamos ao quadro. Então, transição republicana, segundo Boris Fausto, que é um dos grandes historiadores do Brasil, né, professor já aposentado da USP, duas forças formaram a nossa república. Percebam que esses historiadores, Boris Fausto e outros, vão ser várias vezes referenciados na nossa aula. Procure depois o livro completo desse autor, procure artigos desses autores para você ter uma formação cada vez melhor. Então, aquela ideia que eu já havia comentado é do Boris Fausto. Nós temos duas forças que se degladiam aí no início da nossa república. Essas forças são os partidos estaduais, como o Partido Republicano de São Paulo, que defendiam o federalismo, e os militares, que queriam um poder mais centralizado. Os militares, apesar de via positivismo questionarem o governo imperial, questionarem Dom Pedro II, eles ainda têm uma visão de governo parecida com uma monarquia. E que visão seria essa? É uma visão mais próxima de um modelo centralizado. Então, não tem mais um imperador, você tem agora um presidente, mas esse presidente ele concentra, ele centraliza todo o poder nas suas mãos. A elite republicana, a elite paulista principalmente, ela via como modelo de país os Estados Unidos da América. Não é à toa que no início dessa nossa transição republicana, quando você tem lá as disputas pela bandeira nacional, sai o brasão da família imperial que estava no centro da nossa bandeira, projetada pelo Jean-Baptiste Debré, entra ali o círculo azul com as estrelas, a fase positivista da Ordem e Progresso, mas entre essas bandeiras o Brasil flertou com uma bandeira parecidíssima com a dos Estados Unidos. Ainda bem que ela não vigorou, porque ela era horrível, né? Ao invés das listras da bandeira norte-americana, que são em branco e vermelho, seriam verde e amarelo, então uma cornucópia muito escancarada. Mas essa cópia literal mostra que o modelo era o modelo norte-americano. E qual que é o modelo norte-americano de república? Uma república federalista. Uma república em que há uma união, mas cada estado tem bastante autonomia, cada estado faz aquilo que acha que é mais importante no seu período. Então essa transição, ela é interessante, esses dois grupos se degladiando, e a gente vai ver que no primeiro momento os militares conseguem o poder, mas posteriormente há uma transição para os republicanos, para essa elite republicana que pensava nesse modelo federalista. Então, no frigir dos ovos, a gente pode falar que o modelo federalista foi o modelo vencedor. Voltando ao quadro. Depois das transições, a gente vai para a Constituição. A Constituição de 1891 é a nossa segunda Constituição. A primeira havia sido outorgada, imposta por Dom Pedro I lá em 1824. Quais são as características principais dessa Constituição? Lógico que o texto é longo, não vem ao caso a gente fazer a análise completa agora. Então, primeiro, a separação entre o Estado e a Igreja, algo que é bastante comum pressuposto num país republicano. O Brasil deixa de ser um país oficialmente católico e torna-se pela primeira vez, e até hoje é assim, um país laico, tem liberdade religiosa. Fim do poder moderador. O poder moderador era uma jabuticaba no Brasil, né? Nenhuma república tem poder moderador. Uma república pressupõe três poderes: executivo, legislativo e judiciário. No período da monarquia no Brasil, criou-se esse poder moderador para, na verdade, dar plenos poderes, tanto para Dom Pedro I como para Dom Pedro II, desfazer os atos dos outros poderes. Então, acaba o poder moderador, acaba o elo que existia entre Estado e Igreja, um país laico, e apenas três poderes existindo. Quando a gente faz uma análise superficial, nós estamos pensando em avanços. Sai uma monarquia, sai um governo que não era absolutista, mas que tinha características centralizadoras, e começa a aparecer agora um governo que é mais republicano. Só que essa república tinha vários senões. Vamos continuar para ver um pouco mais sobre isso. Aqui talvez esteja o grande problema. Então, federalismo e inspiração nos Estados Unidos nós já comentamos. Mas o problema maior é aqui, ó. Voto restrito e voto aberto. O que significava isso para nós?
Toda vez que você tem votação aberta, votação ilimitada, nós temos o chamado sufrágio universal. Hoje no Brasil nós temos sufrágio universal, você tem um contingente absoluto de pessoas que votam, né? Homens, mulheres, acima dos 16 anos, não importa cor, raça, credo, condição financeira, todos têm o direito a votar, analfabetos, enfim, todos podem votar. Na nossa Primeira República, o voto ele era censitário. O que é um voto censitário? É quando você limita a capacidade, ou melhor, você limita a porcentagem da população que vota. Toda vez que o voto é censitário, ele está limitando muito as características daquelas pessoas que tinham direito ao voto. E no Brasil, do período republicano, era assim. E qual que era a separação desse voto censitário? Para começar, mulheres não votavam. Você há de concordar comigo que se eu excluo as mulheres, eu estou excluindo aproximadamente 50% da população. Então, 50% da população não vota. Pessoas que eram ligadas ao clero, a religiosos e pessoas do exército também não votavam. Analfabetos não votavam. Hoje em dia, o analfabetismo no Brasil, infelizmente, não está erradicado, mas menos de 3% da população brasileira hoje é analfabeta. Estou falando do período de 1891. O analfabetismo era estrondoso, 70% aproximadamente. Então, já exclui uma outra parcela da população. Esses homens que votavam, que não eram ligados ao exército, não eram ligados ao clero, que eram alfabetizados, ainda tinham um componente de renda para votar. Então, ou seja, estudos mais recentes apontam que entre 4,5% a 5% da população do Brasil votava naquela época. Então, quando você olha na letra da lei, dá a impressão que é legal. Nossa, tem o voto aqui. O voto é uma característica republicana, sem dúvida. Mas esse voto ele era muito restrito, ele era muito limitado. Então, na prática, o que acontecia? Um pequeno grupo, um grupo fechado, masculino, elitista, é que tinha o controle ali dos ditames das eleições do Brasil. O direito ao voto era extremamente limitado e isso era um dos problemas aí dessa nossa república. Você não tinha uma representatividade tão grande. Além disso, com o voto aberto, as fraudes ficavam facilitadas. Se hoje em dia no Brasil a gente sabe que a fraude, né, a compra de votos tem diminuído drasticamente, mas ainda aparece algum outro caso de boca de urna, principalmente em localidades mais remotas, em cidades pequenas, você imagina uma época em que, além de comprar o voto, a pessoa podia fiscalizar para saber se esse voto foi entregue ou não. Então, as fraudes realmente existiam naquele período. Voltando ao quadro. República da Espada, então, o primeiro período do Marechal Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca foi o homem responsável pelo golpe em Dom Pedro II que deu início à nossa República. Professor, foi golpe na Primeira República? Sim, foi golpe. O que é um golpe? Toda vez que a ordem é estabelecida, constitucional, ela é rasgada, ela é desobedecida, é um golpe. Então, 1889, deposição de Dom Pedro II e início do período republicano é um golpe. Você vai pensar comigo, você está aí refletindo, professor, mas é algo positivo acabar a monarquia e iniciar uma república, mesmo com todos os problemas dessa república recém-criada no Brasil. Sem dúvida, mas isso não tira a característica de que a Constituição daquele período foi retirada. Não é à toa que depois da proclamada República e depois do início do governo de Deodoro da Fonseca, nós temos uma nova Constituição para organizar toda essa situação. Voltando ao quadro novamente, características do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, nós temos a crise do encilhamento, uma crise causada pela facilitação de crédito que seria destinado a fomentar a indústria, mas que na verdade não o fez, o que gerou uma inflação muito grande. O Marechal Deodoro da Fonseca acaba pedindo o fechamento do Congresso e renuncia. As pessoas dizem da época que Deodoro da Fonseca queria governar quase que como um imperador. Homem muito próximo de Dom Pedro II, tinha aquela ideia de governo centralizadora, um tanto quanto retrógrada, então ele não estava preparado para os avanços de um período republicano. Quando ele perde as suas bases de apoio, quando ele tenta fechar o Congresso e é frustrado, você tem uma manifestação muito grande das pessoas que governavam o Brasil naquele momento que não aceitam esse fechamento, ele acaba perdendo as suas bases e renunciando. O seu vice assume Floriano Peixoto, e Floriano Peixoto, com
conhecido como Marechal de Ferro, apesar de ser mais habilidoso politicamente, teve uma atuação extremamente dura, pesada, para acabar com as revoltas que estavam estourando no Brasil naquele momento e fazer essa transição aí republicana com mãos de ferro, conduzindo aí a República sem tentativas de golpe, contragolpe, renúncias, nada disso. Foi um governo bastante duro, bastante sectário em vários momentos, mas que conseguiu manter essa ordem republicana que nós veremos posteriormente. Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Grande parte desse apelido, dessa alcunha do Marechal de Ferro tem a ver com as revoltas do período. A revolta da Armada e a revolta federalista, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Vamos ao quadro para entender um pouco mais sobre o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, então, assume em 1891 e vai até 1894. Características desse segundo presidente do Brasil. Primeiro, uma influência muito grande do positivismo, né? Aquela ideia da ordem do progresso, a ideia que ligada ainda a alguns primórdios do iluminismo, que são interessantes no país nesse momento. E o contato e a resolução das duas principais revoltas do país naquele momento. A revolta da Armada, que durou quase todo o governo do Floriano, e a Revolução Federalista. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A revolta da Armada tinha a ver com uma divisão, né, vamos colocar assim, da Marinha, que queria uma participação maior no governo. O Exército estava comandando as situações, estava comandando as principais ações, e a Marinha queria uma participação maior. Então, em dado momento, esses oficiais da Marinha pegam os navios, né, sequestram os navios na Baía de Guanabara, e voltam os navios para a cidade do Rio de Janeiro e começam a bombardear a cidade. Com o apoio de militares, inclusive norte-americanos, essa revolta acabou sendo contornada e esses almirantes aí acabaram tendo as suas punições. Essa revolta, muito embora tenha sido frustrada, ela mostra uma questão litigiosa dentro das próprias Forças Armadas. Não havia um consenso sobre qual seria o modelo estabelecido. A revolta federalista, ela começa com algumas disputas políticas no Rio Grande do Sul, né, que não aceitavam alguns mandos, alguns ditames que vinham da capital federal, à época o Rio de Janeiro. Muitos dissidentes da revolta da Armada aderiram à revolta federalista. E essa revolta federalista só foi encerrada na cidade do Desterro, capital de Santa Catarina, que teve o seu nome mudado para Florianópolis em homenagem ao Floriano Peixoto, vulgo Marechal de Ferro. No início, na mudança desse nome da cidade, as pessoas não aceitavam muito bem. E até hoje, né, algumas pessoas que conhecem um pouco mais da história de Florianópolis afirmam que há um certo ranço com relação a essa mudança de nome, que foi uma imposição, uma homenagem, entre aspas, do Floriano Peixoto, mas que na verdade mostra a força desse novo governo sobre uma revolta regional e que tomou grandes proporções. Então, na condução dessas duas revoltas, é que Floriano Peixoto ganha essa alcunha aí de Marechal de Ferro. Voltando ao quadro, agora eu quero ler para vocês uma citação de um outro historiador. A gente falou do Boris Fausto, agora nós vamos falar da Ângela de Castro Gomes, tá? Prestem atenção nessa citação que é bastante interessante. Olha só o que ela nos diz. Ou seja, o que se coloca em discussão é que as ideias de república no Brasil, mesmo quando se chamavam de democráticas, não traziam propostas políticas mais inclusivas, como a de maior incorporação da população por via eleitoral. O modelo norte-americano, também um exemplo de incorporação limitada e preocupada com a defesa das minorias contra a maioria, não casualmente fez tanto sucesso entre fortes correntes republicanas daquele momento. Ou seja, lembre-se de quando você estudou a independência do Brasil. Uma característica da independência do Brasil era que grupos elitistas, grupos que estavam ali no comando do Brasil, Dom Pedro I era príncipe regente e virou imperador do Brasil. Então esses grupos fizeram essa transição que saiu do período colonial e entrou na independência. Tanto que você tem uma charge famosa em que uma filha e uma mãe estão vendo dois homens muito bem vestidos comemorando a independência e uma pergunta para a outra, independência, o que é esse negócio aí? E uma das crianças responde, olha, deve ser um novo produto inglês. Eles nem sabiam o que era independência direito. Assim como na independência, na República nós padecemos do mesmo mal. A República foi feita de elites e para as elites.
A população, em geral, não participou, ela foi excluída desse processo. Haja vista o exemplo que nós já demos da questão do voto. Então, apesar de você ter uma mudança governamental, sai uma monarquia, entra uma república, as estruturas de poder permanecem as mesmas. Os pobres continuam pobres, o acesso à terra continua extremamente limitado, aqueles que eram escravos e foram libertos pós 1888 estão alijados desse processo. Então você tem as estruturas de poder, estruturas essas que privilegiam um grupo social em detrimento de outro, ainda muito presentes. Então faz a república, mas essa república não atende aos anseios do povo. Não é um governo que emana do povo, é o contrário, ele vem de cima para baixo. Continuando. Sendo assim, as preocupações e os temores da revolução social e de uma ameaça à unidade nacional, entre outros, frequentavam as mentes de liberais e conservadores desde a crise do Segundo Reinado, pavimentando projetos de república que comungavam uma visão oligárquica e até mesmo autoritária do poder, embora de forma diferenciada. Resolve-se o problema que existia com a crise do Segundo Reinado, uma crise econômica que estava ligada também com a ideia de que Dom Pedro II já não era tão capaz mais de governar o país e com a ideia de que essas elites querem uma participação maior no governo. Então, o que pensa-se na época? Vamos trocar o governo, mas esse governo vai ser revolucionário, vai trazer uma mudança social muito drástica? De maneira nenhuma. Vamos aqui, na melhor maneira possível, conservar o nosso poder. Esses eram os intuitos das elites brasileiras naquele momento e, infelizmente, até hoje, nós padecemos do mesmo mal. República Café com Leite, as oligarquias no poder. Passado o período da chamada República da Espada, Marechal Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, nós temos agora os civis assumindo o governo. Esses civis são ligados a partidos de cunho republicano, especialmente os mais fortes, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Nordeste também tinha certa força com a região da Bahia, mas esses são os estados aí que mais apareciam. Então esse viés republicano, elitista, ele aparece e agora essas pessoas começam a governar de fato o país. Vamos ao quadro. Características então desse grupo. Primeiro, eles fazem questão de reforçar o ideal do Brasil como um país agrário exportador. Aquela ideia que nós vemos de que o Brasil é o celeiro do mundo, a vocação do Brasil, segundo os fisiocratas, lá na época do iluminismo, permaneciam nesse período, A vocação do Brasil é uma vocação agrícola, o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil vai sustentar o mundo com os seus alimentos e com a pujança da sua agricultura. Esse discurso aparece até hoje, A gente cansa de ver propagandas que exaltam o agronegócio, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Esse caráter agrário, ele agrada e ele faz o discurso das pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários de terra. Afinal de contas, se você parar para pensar nos países mais ricos, bem-sucedidos e desenvolvidos do mundo, esses são países que têm um parque industrial muito bem estabelecido, que investem em tecnologias cada vez mais avançadas. Esse sistema mais agrário tem a sua importância, ninguém está negando isso, mas ele reforça desigualdades sociais, ele é bom para as pessoas que ganham dinheiro com isso, não para a população em geral. Então, naquela época, o governo reforçava essa ideia do Brasil agrário exportador porque queria garantir a sua própria segurança econômica e política. Voltando ao quadro. Aliança entre São Paulo e Minas Gerais, face à famosa política do café com leite, e nós temos aí a questão do coronelismo e o voto de cabresto. O coronelismo é uma característica muito importante do Brasil nesse período, no período republicano. E esse coronelismo, em dados momentos, ele aparece com algumas características até hoje. Mas o que seria esse coronelismo? Pense no coronelismo como uma certa transmutação de poder. O que é o coronelismo? O coronel, a figura do coronel, esse nome coronel, remonta à época que nós tínhamos a Guarda Nacional, lá no período da Imperial, por volta de 1840, ainda do ato adicional lá do período regencial. O coronel ganhava esse título de coronel, podia montar uma guarda, podia montar quase que uma guerrilha para garantir a ordem na sua região. Isso não existia mais, mas o coronel começou a ser visto como uma pessoa mais rica, mais importante, mais proeminente de uma certa região. Esse coronel não tinha uma farda, ele não tinha um título do exército,
mas ele conseguia transmutar o seu poder econômico, financeiro, o fato de ser um grande proprietário de terra, o fato de ter uma grande influência econômica numa certa região, em um poder que era um poder político. Então essa é a característica do coronel, do coronelismo. Em cada estado, em cada região, você tinha um número ali indeterminado de coronéis. Às vezes um coronel conseguia comandar uma região inteira de um estado, às vezes você tinha mais disputas. Mas grosso modo é isso, o coronel consegue transmutar o seu poder econômico em poder político. Nem sempre, na maioria das vezes, o coronel não era o prefeito da cidade, ou era o governador ou o deputado, mas ele manipulava as eleições para pessoas que estavam governando, quer seja na esfera municipal, estadual e até mesmo federal, que apoiassem as suas atitudes, que garantissem ali o protecionismo das suas mercadorias, dos seus produtos. Então, essa característica do coronelismo, grupos econômicos com um poder financeiro muito grande que investem na política para garantir a continuidade do seu status quo. Oficialmente, o coronelismo acaba ali no início da chamada Era Vargas. Mas se a gente for parar para pensar nessa característica, pessoas que têm um poder econômico, que usam esse poder econômico para garantir os seus privilégios e manipulam, de certa maneira, o jogo político, essa característica ainda aparece em vários estados, em várias regiões e até mesmo na esfera federal em alguns pontos. Voltando ao quadro. Características agora do Brasil de maneira geral. Aqui eu não estou pensando especificamente no coronelismo, para a gente entender um pouquinho como que é esse país. Nós temos a nossa mente agora, do início do século XXI no Brasil, mas a gente sabe que existia outro país naquele momento. Então, primeiro, vários locais do Brasil naquele período estavam praticamente desabitados, como o oeste paulista e algumas regiões do norte e do nordeste. A população brasileira, por volta de 1890, 1900, não chegava a 20 milhões. E hoje nós temos uma população aí bem superior a 200 milhões. Então, num intervalo curto de tempo, a população do Brasil aumenta bastante. A cafeicultura ainda era a principal atividade da nossa economia. Cerca de 80% das exportações brasileiras eram de café. A produção de exportação de borracha levou riqueza e prosperidade para o norte do Brasil, mas num período relativamente curto de tempo, de 1880 a 1910. Então, esse Brasil do início da República é um Brasil muito diferente do que nós temos hoje. É um Brasil agrário, um país exportador, um país que tem 80% da população vivendo na zona rural. As cidades que existem ainda não são tão modernas como as cidades que nós temos hoje. Acesso à educação, saúde, transporte, segurança ainda era muito restrito. Era um outro Brasil, era um outro país. Então, entender um pouquinho como essas características nos ajudam também a compreender como que era a formação desse país. Lógico que a gente nunca vai ter uma máquina do tempo, nós nunca vamos conseguir entender 100% desse contexto. Mas entender que esse contexto é diferente do nosso é ponto fundamental para que a gente possa aí ter uma análise mais aprofundada desse período. Voltando ao quadro, aqui de novo uma citação agora da Maria de Lourdes Janotti. Ela é uma das maiores especialistas nesse período, principalmente quando se trata de coronelismo. Olha só o que ela nos diz com relação ao Brasil dessa época. Permanecendo o Brasil como um país essencialmente agrário, a centralização existente no regime monárquico continuou sobre uma nova roupagem, agora estadualista. Então, o que a Janotti está dizendo aqui para nós? A centralização de poder, ela não mudou da monarquia para a república. Ela não mudou enquanto característica. Ela trocou de lugar. Era monarquia e agora é estadualista, dirigida pela burguesia rural e financeira. Então sai o imperador e entra a burguesia rural e financeira. A república, assim, atendeu a uma nova repartição de poder, onde permaneceram as antigas oligarquias e se introduziram novas, representadas em São Paulo pela composição entre antigos proprietários de terra, banqueiros e comissários de café. Ou seja, pegando um estrangeirismo que está muito na moda, muito embora eu não goste muito de estrangeirismos, mas eu acho que esse encaixa na nossa explicação, entra um novo player aí nessa jogada. Quem que é esse player? Novos comissários de café, a burguesia ligada aos banqueiros, que vão compor essa elite do Brasil, que não se afasta do poder, mas que tenta de alguma forma modificar as estruturas. Modifica as estruturas de poder. Então, você tem ali grupos da elite brasileira,
uma elite mais envelhecida, ligada ainda à época da monarquia, junto com uma elite mais nova, mais cosmopolita. Esses grupos estão degladiando pelo poder. E o pobre, e a população em geral, o trabalhador, esse continua, como sempre, excluído do processo, naquela época excluído do processo eleitoral e hoje também excluído também de qualquer resolução, de qualquer disputa de poder, de qualquer mudança na estrutura do país em si. Vamos agora para a nossa primeira situação-problema. Como organizar uma república em um país com heranças monárquicas? Temos um desafio aí. Apresentando a SP. Em uma aula sobre República Velha, os alunos podem fazer os seguintes questionamentos. Como de uma hora para outra, o escravo não existia e a economia ficou de pé? Para onde esses trabalhadores foram? Os senhores não ficaram bravos? Tinha emprego para todos? E a República tinha uma maior participação popular? Por que a gente montou a situação-problema dessa forma? Não há coincidências na história. A história é feita de continuidades, de rupturas, de análise e principalmente de entendimento do contexto histórico daquele período. Por que eu estou falando isso? A escravidão acaba em 1888. A gente sabe que ela vinha acabando durante todo o século XIX. O golpe mais duro, com certeza, para o fim da escravidão ser determinado foi a Lei de Terra, aliás, foi o fim do tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, mas ela termina de fato de direito em 1888. Um ano depois, em 89, nós temos a proclamação da República. Essa proximidade de datas é coincidência? De maneira nenhuma. As elites que apoiavam o governo de Dom Pedro II se sentiram traídas pela libertação dos escravos, porque eles perderam mão de obra e perderam investimento, né? Nossa, professor, essa fala sua é complexa, eu também acho. Não gostaria de falar isso para você, mas naquele período, infelizmente, o escravo era tratado como um investimento, era tratado como mão de obra, não tinha a humanidade necessária. Então essas elites, esses grandes cafeicultores, esses grandes produtores rurais se sentiram traídos por Dom Pedro II e abandonaram o governo. Não é à toa que um ano depois, pouco mais de um ano depois da libertação dos escravos, você tem um golpe republicano. Então essa mudança para o nosso aluno pode significar, opa, está mudando bastante coisa. Como que vai ficar essa situação do trabalho agora? Como que esses ex-escravos, agora homens libertos, vão entrar no mercado de trabalho? Eles vão ser bem aceitos? Como que vai funcionar essa transição? A gente sabe que nesse período, por conta da política do branqueamento populacional, você tem uma enxurrada de imigrantes que vêm para o Brasil. Havia muito preconceito para se contratar um ex-escravo como trabalhador livre e havia muitas situações em que esses escravos, sem um plano governamental que os inserisse na sociedade novamente, acabavam marginalizados. Muitos trabalhavam nas fazendas, nos mesmos locais que já trabalhavam anteriormente, a troco da moradia e da comida. Ou seja, infelizmente continuaram perpetuando a condição de escravidão. Voltando ao quadro. Os avanços políticos e econômicos aconteceram, mas os aspectos sociais, sobretudo dos ex-escravos e da população mais pobre, foram ignorados, ou seja, a situação da população, na sua maioria, não sofreu nenhuma alteração com a República. Resolvendo, os problemas sociais são colocados em um segundo patamar no Brasil até hoje. A ideia de que a política define a sociedade e não o contrário ainda permanece no período contemporâneo, no Brasil contemporâneo. É difícil fazer história comparativa, mas a gente pode pensar, a gente pode refletir. Se a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente percebe que em um certo momento as 13 colônias cansaram dos mandos e desmandos da metrópole, se organizaram, entraram em guerra e conseguiram a independência. Ou seja, era uma questão da sociedade que pressionou uma estrutura e fez com que esse governo mudasse. No Brasil, nesses grandes movimentos históricos que nós temos, na independência e na república principalmente, não há esse movimento. Não há uma comoção social, uma convulsão social, um desejo árduo por mudança que bate nessa estrutura de poder. Não. A mudança é superior. A mudança é nos grupos elitistas, é nos grupos de poder e a sociedade base tem que aceitar essas mudanças. Talvez esse não seja um dos problemas, um dos caráteres que faltam ainda na nossa república, né? O Brasil não teve uma revolução, uma mudança drástica como outros países tiveram e essas revoluções, em certa maneira, ajudaram a constituir essas grandes nações. Então, infelizmente, quando a gente tiver
um modelo e uma esperança de que o governo vai fazer alguma coisa, uma confiança meio cega nos políticos, enquanto nós, e como estrutura e sociedade, não nos organizamos e propusemos mudanças e forcemos esses grupos de poder, esses grupos de comando a atenderem às reivindicações da população, a gente continua patinando, né? Em toda forma, é interessante pensar isso porque a gente está vendo algo do passado, da República, do início da República, e que ainda tem reflexos, ainda tem continuidades e nem tantas rupturas na nossa política até os dias atuais. Vamos agora para o nosso primeiro momento de interação. As questões que nós vamos refletir são as seguintes. Como podemos situar as estruturas de poder no Brasil oligárquico? Qual era a participação da população nessa distribuição de poder? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, retornando aí do nosso momento de interação e pensando nas nossas questões, as estruturas de poder no Brasil, elas permaneciam intactas. Em que sentido? Apesar de você ter uma mudança de governo, sai uma monarquia, entra uma república, quem mandava nesse governo eram os grupos mais elitistas, os grupos mais ricos do país. Então você tem uma mudança nessa estrutura maior, nessa estrutura política, mas a economia da sociedade não mudou. Tanto que o grande latifúndio permanece, a industrialização ainda é incipiente, mercado de trabalho bastante complicado e assim por diante. E qual que é a participação popular nesse processo? Infelizmente nenhum. Assim como a independência, o povo assistiu tudo à República, como dizia o Aristides Lopes naquela época, bestializado. Ou seja, nem sabia o que estava acontecendo, não entendia, não fazia parte, infelizmente, do seu cotidiano. Movimentos populares na República, a Guerra de Canudos. Nós temos vários movimentos importantes aí da República Brasileira. Mas a Guerra de Canudos, particularmente, é aquela que eu acho mais interessante e você vai entender por quê. Primeiro, vamos pensar na nomenclatura. Se você analisar livros didáticos de alguns anos atrás, hoje em dia nem tanto, a história que é construída sobre esses movimentos busca menorizá-los. Constantemente em livros didáticos, sites, revistas, internet, você vai ouvir o seguinte, a revolta de Canudos, o motim de Canudos, a revolta do contestado, guerrilha. Esse nome menor, ele tenta de alguma maneira mascarar algo que historicamente foi muito forte. O Brasil oficialmente não teve guerra civil. Mas pensa, por exemplo, na Guerra de Canudos. Foram 4 anos, de 1893 a 1897. Você tem ali milhares de mortos. Você tem um exército brasileiro atacando um grupo de pessoas que eram civis, que estavam ali tentando viver uma vida diferente. Isso não é uma guerra civil? Não precisa, será que todos os estados do Brasil estarem envolvidos? Olha quantos movimentos nesse período nós tivemos. Então são mini guerras civis que estão apipocando em algum lugar. Mas o fato de a historiografia daquele período, influenciado logicamente por todo esse contexto, trabalhar isso como revolta, como motim e não nomear como guerra, é um apagamento da história. Em outro apagamento da história a gente vai ver numa foto daqui a pouquinho sobre a Guerra de Canudos, mas eu já chego até ela. Vamos ao quadro primeiro. Então, o grande motivo da Guerra de Canudos era o combate à miserabilidade das pessoas que viviam no Nordeste do Brasil naquele período. A ideia era propor uma vida comunitária e mais justa. A questão do messianismo era muito forte, a questão religiosa muito presente em todos esses movimentos, em Canudos, no contestado principalmente. E um massacre do governo para conter essa revolta, que na verdade de revolta não tinha nada, foi e sempre será uma guerra. O que aconteceu em poucas linhas, em linhas gerais, na Guerra de Canudos? Você tinha as pregações do beato Antônio Conselheiro, que não era oficialmente ligado da igreja, mas dizia-se que era um representante de Deus, um representante de Jesus, até mesmo ligado à questão lá do sebastianismo, e defendia a monarquia, dizia que ele acreditava na teoria do Jacques Bossuet, do direito divino dos reis, Dom Pedro II era rei porque Deus queria, mas para além dessa questão monárquica, o discurso dele era um discurso de esperança. A gente pode viver de uma maneira diferente, a gente pode sair da opressão desse coronel dessa região. Essas pregações deles começaram a ganhar vulto. Em cidadezinhas pequenas que ele ia passando, ele ia começando a ganhar seguidores. Até que numa fazenda abandonada, chamada Canudos, daí por nome Guerra de Canudos, ele começa a montar um vilarejo. Esse vilarejo vai crescendo, vai crescendo. No auge, segundo as estimativas dos historiadores, calcula-se que havia 20 mil pessoas morando ali. 20 mil pessoas hoje é uma cidade pequena. Mas, pensando na população do Brasil lá no início do século XIX, no final do século XIX, que não chegava a 20 milhões, era uma cidade considerável. Em Canudos, a vida era coletiva. As pessoas trabalhavam, ganhavam e repartiam entre si. Então, todo mundo tinha a sua casa, todo mundo tinha ali a sua condição. Era quase que uma experiência comunista, mesmo que o Conselheiro não tivesse ali, pelo menos, não há registro nenhum que ele tinha acesso às obras de Karl Marx e às ideologias comunistas. Era mais voltada à questão da religiosa, dos primórdios lá do cristianismo. Canudos cresceu, Canudos não pagava imposto, que era uma das preocupações da República, e essa vida diferente começou a incomodar as autoridades. Muitas pessoas pobres, que eram oprimidas por fazendeiros daquela região, fugiam e iam morar em Canudos, porque a vida lá era melhor. Esse
mix de rebeldia com o messianismo, com uma vida comunitária, começou a assustar a população. Qual que era a ideia? E se a moda pega? Se começa a aparecer vários canudos aí em várias regiões do Brasil, como é que essa população pobre acha que pode ter direito de fazer alguma coisa? Por isso o Exército se reúne e vai em várias expedições com pessoas que inclusive eram experientes da Guerra do Paraguai, pessoas fortes do Exército, e até que eles conseguem na quarta e última expedição acabar com os canudos. Foi um massacre, a maioria absoluta das pessoas acabaram morrendo. Essa reação virulenta e violenta do governo com canudos mostra que eles estavam querendo reprimir todo e qualquer movimento social para instituir, para garantir a ordem vigente. Isso é uma característica do Brasil que, infelizmente, a gente percebe desde o período colonial. Vá lembrando aí do período que você já estudou, da história do Brasil colonial, história do Brasil imperial. Todo movimento, toda guerra, toda tentativa de revolta popular no Brasil, de contestação da ordem vigente, sempre é dura e violentamente derrotada pelo governo. O governo brasileiro, seja ele na colônia, no império, na república, quando tem um movimento social, eles são duros nessa repressão, exatamente para, entre aspas, colocar o povo naquilo que eles acham que é o seu lugar. Voltando ao quadro, você pode achar essa imagem estranha. Essa imagem mostra os restos preservados da história de Canudos. Olha só, devido ao baixo nível das águas do açude de Cocorobó, as ruínas da antiga cidade de Canudos reaparecem em 2018. Se você for na região de Canudos hoje, fazer uma visita, conhecer, se você tiver essa oportunidade, você vai chegar na região onde era Canudos, né? Canudos ficava num vale, assim, a cidade, uma fazenda bonita, e você vai achar água. Por que isso? É a questão da memória do apagamento histórico. Na época da ditadura militar, construiu-se um açude, né, para, teoricamente, atender as famílias mais pobres e necessitadas da região. Só que esse açude atende pouquíssimas famílias, não é uma região estratégica, teria outros lugares para se construir um açude. Segundo especialistas, o real motivo de construir esse açude em Cocorobó é apagar a memória de Canudos. Apagar ali onde ficava a vila, onde ficava a igreja, essas ruínas que nós estamos vendo. Esse apagamento na história tem a ver com o discurso, tem a ver com não deixar vestígios para que outras gerações se animem e sigam aquele exemplo. Então, além de acabar de forma violenta com a guerra que eles tratavam de revolta de Canudos, você ainda acaba com a memória do lugar, construindo um açude, destruindo isso, né? Lembro, sempre que eu dou essa aula, eu lembro daquele texto do Jacques Le Goff, você já deve ter ouvido falar, Documento Monumento, que ele fala da importância desses monumentos históricos para a construção e para a afirmação histórica, e como que esse seria um documento histórico, o resquício ali da cidade de Canudos acabou sendo colocado literalmente embaixo d'água. Voltando ao quadro, mais uma vez aqui, então, essas ruínas, está vendo aqui, olha, a ponta de onde seria a igreja e de algumas construções, elas só aparecem em época de seca bem severa. Fora desses momentos, elas não aparecem. E aqui, um trechinho do livro Sertões, do Euclides da Cunha, que retrata um pouco do horror que foi Canudos. Detalhe desse trecho é o seguinte: Euclides da Cunha, na época, era jornalista de São Paulo e ele foi destacado para ir para a Bahia para fazer a cobertura do evento. No evento, guerra. Quando ele chega na Bahia, ele tem aquela visão ainda muito preconceituosa do cara do Sudeste que está indo para o Nordeste. Então ele chamava, em certo momento, em uma das suas colunas, Canudos como aldeamento de matutos vadios. Então esses caras aí estão querendo só fazer fuleiragem. Com o passar do tempo, com o seu conhecimento, o cara tinha lá uma certa formação, ele percebe a importância daquele movimento. Tanto que é dessa experiência que ele vai escrever o livro Os Sertões, e esse trechinho que eu trago aí para você mostra como a visão dele mudou e o quão violento foi a repressão em Canudos. Vamos ao quadro. Ele diz o seguinte: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Toda vez que eu dou essa aula, toda vez que eu imagino essa cena, eu fico emocionado. Porque você imagina 4 pessoas contra os 5.000 soldados.
E eles não foram capturados, eles foram exterminados. Então, essa violência contra essas 4 pessoas, na fala aqui do Euclides da Cunha, nos mostra a importância de relembrar essa história, de não deixar essa história morrer e como que essas disputas de poder no Brasil, principalmente quando envolve a classe trabalhadora, a classe mais pobre, camponeses, a postura do governo sempre é violenta contra esses menos favorecidos. Movimentos populares na República, cangaço e contestado. Então nós falamos sobre a Guerra de Canudos, agora vamos falar sobre cangaço e contestado. Vamos começar com o movimento do cangaço, vamos ao quadro. O movimento do cangaço tem local no Brasil no finalzinho do século XIX e no início do século XX, mais ou menos na época de Canudos, por volta de 1890, muito embora tem alguns relatos de que mesmo no período da monarquia já havia cangaceiros e próximos do governo Vargas ali, na época de 1930, também tem relatos. Então é um recorte histórico aí bastante dilatado. O cangaço tem a ver com o banditismo no interior do estado do Nordeste e uma forte questão social envolvida. Afinal de contas, os cangaceiros, eles eram bandidos, eles tinham uma pegada meio Robin Hood, qual que era a determinada função deles? A resposta mais coerente é que não há uma única resposta, há vários fatores. Eram grupos, geralmente fortemente armados, e esses grupos faziam delitos. Entravam em fazendas mais ricas, entravam em cidades onde você tinha ali grupos de elite e aterrorizavam. Existem vários relatos de pessoas que foram atacadas por cangaceiros, que tiveram casas incendiadas, que mulheres foram estupradas, que houve assassinatos e roubavam de tudo que eles podiam, dinheiro, joia, todos os pertences. Ao mesmo tempo que esses grupos de cangaceiros, o mais famoso do Lampião, mas existiam vários grupos, tinham essa questão violenta e um ataque sistemático a pessoas que eram mais ricas, eles tinham também uma questão social. Em vários relatos, em vários registros históricos, mostram que esses cangaceiros também passavam muitas vezes em regiões mais ricas e entregavam parte desses assaltos, levavam comidas, joias para as pessoas mais necessitadas. Então tinha esse caráter dúbio, nem uma coisa nem outra. Tinham lá um meio extremamente violento, mas também tinham esse olhar pela população mais pobre. Mas esses grupos desafiavam a autoridade que estavam colocada ali no Nordeste brasileiro, principalmente pensando na República dos Coronéis. Houve uma caçada violenta do exército, de grupos, para exterminar esses grupos, para exterminar os cangaceiros. E quando o grupo mais famoso do Lampião foi exterminado, aí esses crimes, esse movimento desse banditismo social acaba recrudescendo. Assim como em Canudos, que nós já trabalhamos, nós temos uma repressão violenta do exército, das forças governamentais, e com o cangaço a mesma coisa, inclusive com divulgação em jornais de uma fotografia que eu trouxe para você. Vamos ao quadro. Essa fotografia é meio chocante, ela é interessante, mas é um registro histórico, O rei do cangaço é morto em Tocaia. Isso aqui era a manchete do jornal, de 1938. Polícia de Alagoas encurrala Lampião e mata 11, todos são degolados. Isso já na era Vargas, 1938. Isso que você está vendo é a escadaria da polícia, Você tem até aqui uma descrição, e a data bem aparece, 28 de julho de 1938. Então você vê aqui, o chapéu dos cangaceiros, as armas, munições, bolsas, até uma máquina de costura aqui, E o que mais choca a nós é isso, a cabeça de todos os cangaceiros que foram cuidadosamente degolados e organizados nessa escadaria para tirar essa foto. É uma foto extremamente forte, extremamente macabra, e essa imagem foi divulgada em jornais da época. Qual que é o sentido de expor essa violência? É o sentido de autoritarismo, de dizer, olha, aqui no nosso país, quem infringe essa regra, não a regra de ser bandido, não a regra de fazer um crime, mas a regra de desafiar a autoridade governamental, de querer fazer algo contrário ao que o governo institui, mesmo que muitas vezes essas ordens governamentais devem ser questionadas, é isso que acontece. Então é o exemplo. É a mesma situação, vamos pensar lá no Brasil colonial com Tiradentes. Tiradentes
A gente sabe que ele não foi um herói da República, nada disso, mas tinha ali um caráter de questionamento. Ele é morto, esquartejado, transportam o corpo dele do Rio de Janeiro para Ouro Preto para expor o corpo dele na cidade. Então essa violência, essa brutalidade como um incentivo reverso para que não haja movimentos de contestação, ele é muito presente no Brasil. Voltando ao quadro, vamos falar agora do contestado. O contestado é um movimento também bastante complexo. Por quê? Você tem uma disputa de território entre os estados de Santa Catarina e o estado do Paraná. Soma-se essa disputa de territórios a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio de Janeiro, né, por uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa norte-americana, e junto a isso com o messianismo e uma questão social muito forte. Então, em linhas gerais, porque infelizmente o tempo urge, como que eu posso explicar isso? Havia uma questão de litígio entre Paraná e Santa Catarina por territórios. Nessa questão de litígio, havia a construção de uma estrada de ferro de São Paulo para o Rio Grande do Sul e essa estrada de ferro passava nessa região litigiosa. O que aconteceu? Muitas pessoas que moravam nessa região, que sofriam com mandos e desmandos dos coronéis dessa região, principalmente na extração de madeira, viam na construção da estrada de ferro uma oportunidade de trabalho. Acontece que a construção da estrada de ferro, como contrapartida para o pagamento dos norte-americanos, né, da Brazil Highway Company, era o seguinte: eles iam ganhar uma faixa de terra bastante grande dos dois lados da ferrovia. Então, os engenheiros que projetaram a ferrovia começam a fazer zigue-zagues, começam a fazer um caminho sinuoso para aumentar a quantidade de terras. Terras essas que eram de litígio do Paraná e Santa Catarina e na qual os sertanejos que moravam nessa região começaram a ser expulsos. Nesse período, um movimento também de várias pessoas ligadas à religião, com destaque o Beato José Maria, formam as chamadas Vilas Santas, vilarejos de resistência, na qual eles tentavam viver, sobreviver, retirando madeira e tentando ter uma vida comunitária mais justa. Mas também o exército aparece e acaba com todo esse movimento, com essas Vilas Santas. Então, no final do processo, Paraná e Santa Catarina resolvem a questão do litígio e Santa Catarina tem o seu território aumentado. A Brazil Highway Company conclui a construção da estrada de ferro e pega uma porcentagem muito grande de território, na qual eles fizeram uma extração majoritária de madeira. E como sempre, infelizmente, a população mais pobre acabou sofrendo. Os sertanejos foram expulsos das terras, foram obrigados a procurar regiões diferentes para morar e muitos deles, que foram revoltosos, acabaram sendo mortos ou presos pelo governo. Vamos ao quadro? Aqui é uma imagem, né, está disponível na internet, que mostra, né, a Guerra do Contestado no início do século XX. A Guerra do Contestado foi de 1902 até 1904 e você tem nesse registro os sertanejos descarrilhando uma locomotiva em protesto pela construção ali nessa Brazil Highway Company. Então, ou seja, de novo um movimento que tem um caráter social muito forte, de novo uma contestação da ordem que estava estabelecida e novamente a população sendo alijada desse processo, sendo duramente reprimida pelas forças governamentais. Reforma Pereira Passos, remodelação arquitetônica e social da capital federal. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, Rio de Janeiro, capital do Brasil. Essa capital desse novo país que quer ser republicano, que quer ser moderno, não pode ser a cidade que era no período imperial, né? A cidade tinha ali vários problemas de saneamento, você tinha os cortiços no centro da cidade, na qual uma moradia das pessoas mais humildes, ex-escravos morando no centro da cidade, população mais pobre. E o prefeito Pereira Passos, né, na época do presidente Rodrigues Alves, começa a fazer uma grande remodelação da cidade do Rio de Janeiro. A ideia, o foco era Paris, então parecer como uma cidade europeia desse início do século XX. Lembrem aí que nós estamos vivendo na Europa a época da Belle Époque, né? Um período que vai do fim das guerras europeias de 1870, da Alemanha e da Itália, da unificação, até o início da Primeira Guerra Mundial. Então essa era uma época de prosperidade, de avanço tecnológico, científico, época do imperialismo, mas também uma época da Revolução, da Segunda
a Revolução Industrial, a Revolução que é mais científica, tecnológica, enfim. E o Brasil quer acompanhar, ainda mais como nova república, todos esses mandos e desmandos. Só que qual é o problema? A cidade, no final da Reforma Pereira Passos, fica magnífica. Mas a população mais pobre é expulsa do centro da cidade e recorre ali às periferias. E marca o início do processo de favelização do Rio de Janeiro. Vamos ao quadro. Então, a remodelação proporcionou a construção de várias avenidas, bulevares e o consequente isolamento das classes sociais mais pobres, que vão desmatar a região de Mata Atlântica dos morros e com o resto das construções ali, madeiras, pedaços de pau, acabam construindo aí os primeiros barracos que dão início ao processo de favelização. Dentro desse contexto da Reforma Pereira Passos, nós temos a revolta da vacina, símbolo da opressão republicana, do controle social e da discriminação contra as classes mais pobres. Por que houve a revolta da vacina? Primeiro, a vacina naquela época era uma novidade. A população em geral não sabia como funcionava a vacina. Imagine, se hoje em dia, por mais que você tenha uma modernidade, vacina ainda tem reação, às vezes a pessoa tem um dia de febre, fica com uma dor no braço, em casos extremos raros pode até falecer, você imagina uma vacinação em massa no início do século XX. Então você tinha muitas pessoas que realmente passavam mal, que até morriam. Fora isso, a vacinação era obrigatória, mas ela era à força. Os agentes do governo invadiam as casas, seguravam as pessoas e vacinavam. Pense que você é uma pessoa pobre, morando no Rio de Janeiro nessa época. O seu cortiço que você morava foi destruído e você foi obrigado a ir sabe Deus para onde. Estão vacinando as pessoas na marra e você sabe que muitas pessoas estão morrendo com essa vacina, O pânico, o medo já era muito maior do que a própria risco da vacinação em si. A população se revoltou. Não era uma revolta contra a vacina em si, mas contra todo esse contexto. Tanto que, quando o governo percebeu a sua truculência e deu um passo atrás, fez uma campanha de conscientização, explicou para pessoas a importância da vacinação, houve várias filas no Rio de Janeiro para a população se vacinar e se liberar de vários vírus daquela época, principalmente a varíola. Mas é todo um contexto de opressão social, tanto que eles falavam que era o bota abaixo e o mata pobre. Acabam com as moradias coletivas, acabam com os cortiços e vamos acabar com os pobres de uma vez. Vamos ao quadro? Essa é uma imagem muito bonita, Bonita assim, bonita historicamente, quando você bate o olho não está tão legal. Aqui você pode ver até na referência, que é a mesma que eu estou colocando, Rua da Carioca, 31 de janeiro de 1906, a rua em obras. Então a gente percebe, primeiro, os casarões aqui mais velhos, que alguns estão sendo restaurados, outros destruídos. Você vê um grande contingente aqui de carroças, cavalos, que era a época que tinha o transporte que tinha naquela época, valetas e as destruições dos cortiços aqui ao lado. E quantos trabalhadores, material de construção, a bagunça que estava a cidade naquele momento. Então, ou seja, marca ali um momento bastante importante da cidade do Rio de Janeiro. E posteriormente, na imagem, o depois. Lógico que não é a mesma rua. Aqui nós temos a Avenida Central, do fotógrafo Augusto Malta, também em 1906. Então, essa imagem é a imagem da reforma anterior. Se você olha essa imagem e eu não referencio ela para você, poderia passar, parece um boulevard francês ou inglês da Belle Époque. Repare nos detalhes. Olha a largura da rua. Essa Avenida Central existe até hoje, é a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Os prédios muito bem bonitos, adornados, o meio-fio com canteiro, os postes de iluminação. E uma coisa que eu chamo a atenção, a roupa das pessoas. Imagine o seguinte, Rio de Janeiro, 40 graus. Olha só o pessoal de terno, gravata, chapéu, as mulheres com aquelas roupas europeias. Por quê? Não importava o calor, importava a ideia de se parecer parisiense, parecer europeu. Então é aquela moda trazida do exterior, mas que é grande e importante no Brasil naquele período. Então é uma transformação da monarquia para a república que aparece inclusive na reforma da cidade. E até na reforma da cidade essa questão da exclusão social. O pobre sai da cidade, o pobre vai morar em outra região e a cidade fica ali para a elite, os pobres que se virem para morar em outro lugar. Voltando ao quadro, terminando com uma citação, na verdade é uma manchete do Correio da Manhã, 7 de novembro de 1904. Essa manchete nos ajuda bem a compreender o contexto da revolta da vacina. Olha só o que ela nos diz.
Isso aqui é o jornalista dizendo à época, né? Ó. Vai o governo do senhor Rodrigues Alves é o presidente, saber se o povo brasileiro já se acanalhou, ao ponto de abrir as portas do lar à violência, ou se conserva ainda as tradições de brio e dignidade com que, da monarquia democrática, passou essa república de iniquidade e privilégios. República de iniquidade e privilégios, eles estão criticando que a república é para poucos. E a crítica é tão veemente que ele chama o governo de monarquia democrática. Você, historiadora que está assistindo a aula comigo, tem como uma monarquia ter democracia? É claro que não, não era uma monarquia democrática. Mas o ranço, a raiva com relação a essa república é tão grande que eles criam ali um termo que não existe, uma monarquia democrática. Voltando ao quadro. Então, a república de iniquidade e privilégio. O atentado planejado alveja o que de mais sagrado contém o patrimônio de cada cidadão. Pretende-se esmagar a liberdade individual sobre a força bruta. Ou seja, aquela ideia de que eu estou tendo o meu lar, eu estou tendo a minha casa invadido por esses agentes do governo e eu não quero isso. Eu quero meu brio, eu quero minha dignidade, eu não quero essa república de iniquidade, eu quero a volta da monarquia democrática, se é que isso poderia ou não existir. Então, é um documento histórico, é um excerto daquela época que nos ajuda a compreender algo que é extremamente fascinante, que são as mentalidades, como que as pessoas daquele período pensavam e viviam e como que elas, muitas vezes sem uma consciência política tão grande, percebiam uma mudança no governo e percebiam que estavam sendo retiradas, alejadas desse processo. Vamos agora para a nossa segunda situação-problema. Reforma urbanística do Rio de Janeiro. Apresentando o seguinte: a reforma urbanística do Rio de Janeiro, os alunos falam que acham muito bonito o Rio de Janeiro daquela época. Aquilo sim que era uma cidade, não essa bagunça que a gente vive hoje em dia. Você tem várias cidades bonitas no Brasil, mas realmente aquela foto dos grandes bulevares, das avenidas muito largas, chama a atenção. Então dá essa impressão, se você tem só aquela foto, só aquele recorte, que o Rio de Janeiro inteiro era assim. Mas a gente sabe que não era. Você tinha uma parte da cidade que ainda está feia aos olhos mais simplórios, que ainda tem problemas sociais, mas você esconde isso. Lembro-me agora, por exemplo, na época das Olimpíadas, em que no trajeto do aeroporto do Rio de Janeiro para a cidade olímpica, nas avenidas eram colocados tapumes para que os turistas não vissem a favela e pensassem que a cidade era só aquele centro onde você tinha ali os esportes, o centro de imprensa e assim por diante. Desde do início do século da República a gente tinha isso no Rio de Janeiro. Constrói-se os bulevares, constrói-se os locais mais adequados, mas exclui-se ou esconde-se os problemas sociais mais graves. Voltando ao quadro. Então essa é a nossa apresentação. Na construção de uma memória coletiva, esse tipo de pensamento revela muito preconceito de classe e de raça. Revela ainda um certo esquecimento do processo violento conduzido na reforma urbana. É aquela ideia que nós já trabalhamos, inclusive, na Guerra de Canudos. É o apagamento da história. Tem a Guerra de Canudos. O que eu faço para esconder a guerra? Eu construo um açude em cima das ruínas. Tem a reforma Pereira Passos do Rio de Janeiro. O que eu faço com os pobres? Deixo eles irem para a favela, deixo eles desmatarem a Mata Atlântica, escondo eles do centro da cidade para que para os turistas, para as pessoas mais ricas, a cidade fique agradável. Então essa ideia da memória, do esquecimento, daquilo que eu quero perpetuar no poder, daquilo que eu quero esconder, era presente e simbólico, inclusive, na reforma da cidade do Rio de Janeiro. Voltando ao quadro, para finalizarmos a nossa SP, como então relacionar a existência dessa memória com as transformações da cidade carioca? Como lecionar esse conteúdo clássico, explicando também que os processos de urbanização são repletos de contradições? Talvez a grande chave, pensando no nosso lado da história, é a contextualização. Nós não podemos excluir o processo. Então, adianta eu falar para você que não teve a derrubada dos cortiços, que não teve a construção de uma parte magnífica da cidade? Teve. A região do Central, os grandes bulevares, Teatro Municipal, aquela região da cidade ficou maravilhosa. Então eu não posso excluir isso do processo, mas eu tenho que mostrar o outro lado da cidade. O outro lado em que você teve o desmatar da Mata Atlântica, que você tinha uma população que estava sofrendo desde a época do fim da escravidão, nós estávamos ali à beira do fim da escravidão. Essas pessoas, esses ex-escravos, não foram recolocados
na sociedade, eles foram marginalizados, sofriam, e essa população que continuava marginalizada naquele período, que pegou os restos das construções, da demolição dos cortiços e acabou indo para a região de Mata Atlântica, desmatando e fazendo o processo de favelização. Então eu tenho que mostrar, trabalhar com os dois lados da história, com as várias versões da história, para que eu tenha aí uma construção de uma consciência mais política com relação aos alunos. Vamos agora para o nosso segundo momento de interação. A questão é a seguinte: qual é o simbolismo dos diversos movimentos sociais que eclodem no Brasil no início da República? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta. Bom, refletindo sobre os simbolismos dos diversos movimentos sociais que eclodem no Brasil no início da República, a gente vai lembrar e vai relembrar aquela ideia da transição. É a transição republicana, sai-se de uma monarquia de muitos anos e entra numa república. Apesar de você ter uma mudança apenas nas estruturas superiores de poder, das elites que comandam o país, há mudanças, né? Reforma Pereira Passos e assim por diante. E os movimentos sociais percebem essa mudança, seja na Guerra de Canudos, seja no Contestado, seja no Cangaço, enfim, em vários movimentos. Então, é uma tentativa dessa população que sempre foi excluída dos processos políticos, dos processos sociais, marginalizada, de buscar um lugar ao sol, de tentar, de alguma forma, aparecer, buscar um lugar de participação nessa república. Mas, infelizmente, como é de praxe na história do Brasil, esses movimentos são duramente reprimidos pelo governo. Assim acontecia no período colonial, no período imperial e na república permanece da mesma forma. Todos esses movimentos foram duramente reprimidos pelo governo para que a população não tivesse chance nenhuma de lutar por uma condição melhor. Vamos agora para o nosso recapitulando, pensando aí no que nós trabalhamos na nossa aula.
Na primeira parte da nossa aula, nós falamos sobre a ideia da transição republicana. Então, entendendo as complexidades, as rupturas que existiam entre a transição do período imperial para o período republicano. O período republicano que é a primeira vez na história em que o Brasil tem um governo que é totalmente afastado daquela ideia, daquela tradição que via da monarquia, da família imperial portuguesa. Nós temos um primeiro momento, que é a República da Espada, com os marechais governando o Brasil, Deodoro da Fonseca, Floriano e Peixoto, ainda pensando no ideal de um país centralizador, e algumas revoltas já sendo reprimidas, como a Revolução Federalista e a Revolução da Armada. Posteriormente, nós temos no Brasil, depois da República da Espada, a chamada República Oligárquica. Os grandes estados ligados principalmente a São Paulo e Minas Gerais, a famosa política do café com leite e a ideia de que esses estados poderosos, ligados às elites mais tradicionais do Brasil, começam a governar. A vitória da República Oligárquica tem a ver com a vitória do chamado federalismo, ou seja, durante a República Oligárquica até 1930, a ideia de que cada estado tem bastante autonomia é muito forte. E finalizamos a aula falando dos movimentos sociais e do início da nossa República. Então falamos sobre Guerra do Canudos, Contestado, as revoltas da vacina, citamos também a revolta da Chibata e todo o contexto de transformação que o Brasil estava vivendo naquele período. Nós temos um longo período aí na disciplina de História do Brasil, República 1, a gente vai ali até uma parte do período Vargas, mas é interessante pensar nessa primeira aula como essa transição e como com essa transição, apesar de ter uma mudança, reforça as estruturas do Brasil que já existiam. Me despeço de vocês agora, desejo bons estudos, leiam, procurem os artigos, os autores que eu citei durante a aula, para que você tenha uma formação cada vez mais adequada. Desejo bons estudos e até a próxima aula.